Agora, no capítulo 2 de Amós, vai falar sobre Moabe. Fala assim, a partir do versículo 1 diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Agora, a respeito de Judá, a partir do versículo 4, fala: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Agora vai falar a respeito de Israel, a partir do versículo 6, diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque venderam o justo por dinheiro e condenaram o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagaram no pó da terra a cabeça dos pobres e perverteram o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitaram ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os cavaleiros, destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio, os mais fortes não poderão usar sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. E agora, no capítulo 3 de Amós, fala sobre o castigo contra a maldade de Israel. A partir do versículo 1 diz: Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel. Contra toda a família que ele tirou da terra do Egito, ele diz: De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu. Quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura
nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vamos ver o capítulo 4 de Amós. Ele fala sobre ameaças contra as mulheres de Samaria. A partir do versículo 1 diz o seguinte: ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos, até as ruínas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do monte Hermon, diz o Senhor. Agora o texto vai falar a respeito da cegueira espiritual de Israel, a partir do versículo 4, diz: venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água sem conseguirem matar a sede, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E, porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. O contexto do capítulo 5 de Amós é: busquem o Senhor e vocês viverão. Diz assim a partir do versículo 1: ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual caem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel:
Busquem a mim e vocês viverão. Porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagar. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o sete estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, nessa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. E agora o texto vai falar sobre o dia do Senhor, a partir do versículo 18, diz: Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. E agora o texto fala sobre Deus exige justiça e não sacrifícios. A partir do versículo 21 diz: Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos.